Dando sequência à nossa programação, teremos agora a última alteração. Vamos assistir à palestra intitulada Eficiência e Segurança. Como a prevenção de infecção impacta na redução de custos. Para esta apresentação, convido ao palco a enfermeira mestra Tatiana da Silva Clerc Moreira. Nossa convidada é enfermeira, especialista em controle de infecção hospitalar e terapia intensiva. Mestrado profissional em enfermagem e MBA em marketing. Doutora Helena Ronce, para a saudação à nossa convidada. Porque está funcionando. Por favor, se puder aumentar um pouquinho a temperatura do ar-condicionado, tem pessoas com frio. Minha filha, você é nurse? Yes, com muito orgulho, né? Eu fico tão orgulhosa quando eu vejo as enfermeiras. Eu acho que tem gente achando bom eu estar aqui em cima agora, não está Chairwoman Doctors. Você não tem mesmo, não tem quem fala, né, amiga? Você não é Chairwoman, você é a presidente. Como é que eu passo aqui? É o verdinho? Acho que é o verdinho. Obrigada. Boa tarde. É um prazer estar aqui, principalmente falando de um tema tão relevante. Fiquei prestando muita atenção no que a doutora estava falando e, assim, o alto investimento que a gente faz para a saúde, né, para a segurança dos nossos pacientes, e eles não precisam de uma infecção, né? Então, vamos lá. Esse aqui, né? Foi. Gente, então, começando a falar primeiro sobre as infecções, por que a gente está falando de infecção e por que a gente está relacionando ela com essa questão do alto custo? Hoje, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 16 milhões de pessoas morrem no ano de infecção, 500 mil pessoas são infectadas por dia e é uma morte a cada 3 minutos. A infecção hoje ela mata mais do que a AIDS, a malária e a tuberculose. Ou seja, ela é um problema não só no nosso país, mas como é um problema no mundo. E quando a gente fala de Brasil, como é que é o índice de infecção aqui no nosso país? Aqui no nosso país, a infecção hoje ela mata mais do que o AVC e o infarto. Basta uma pessoa num procedimento falhar, por exemplo, na higienização das mãos, que esse paciente está exposto ao risco. Eu vi, acho que foi a senhora que comentou, né, sobre os investimentos, às vezes, no stent, de 2 a 19 mil. Você imagina, só ele custou esse valor, fora todo o custo de infecção e talvez uma reinternação por causa de uma infecção. Olha quantas outras pessoas poderiam, se a gente pensar em SUS, poderiam ter outras cirurgias, se a gente pensar no privado, olha o custo que poderia ser investido em outra coisa. E aí a gente fala de um custo invisível da não prevenção. Então, a gente tem não só os custos indiretos e diretos, né, que a gente vai falar também sobre eles, mas também os hospitais que muitas vezes precisam pagar indenizações para essas pessoas e um custo que a gente não consegue mensurar, por exemplo, nesse caso aqui que foi para a mídia, que a pessoa nunca mais vai conseguir andar ou trabalhar. Então, esse custo a gente não consegue mensurar, principalmente a vida de alguém. Então, a infecção, ela não tem só o custo que a gente vê, né, com alto custo de antibióticos, ou, enfim, de reinternações, mas como também um custo da vida da pessoa. E aí, a OMS traz para a gente, junto à OPAS, né, falando um pouquinho sobre esse custo. Tatiana, de quanto a gente está falando? A gente está falando de pelo menos 24 bilhões de custos só com infecções. Ah, ok. Esse custo é muito alto, é sabido, mas o que poderia ser diferente? Gente, 70%, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, de todos os custos, eles podem ser evitados com uma prática, com a higienização das mãos. E aí a gente tem os nossos custos diretos, como eu comentei, excesso de antibióticos, exames, o retrabalho, as reinternações, e os indiretos, com as perdas de leitos e a própria imagem da instituição.
E aí, como eu comentei, o OMS traz para a gente que 70% de todas as infecções podem ser evitadas com uma simples prática, com um simples ato. E aí, ela traz um estudo muito, muito interessante, que a cada $1 que o hospital investe, por exemplo, na higienização das mãos, ele tem um retorno de $16 com essa prevenção. Então, prevenir é muito mais barato em todos os sentidos. E aí, eu trouxe, como a gente está falando principalmente de OPME, de cirurgias, eu trouxe um tema muito comentado, principalmente no último guideline, a atualização do guideline de higienização das mãos e a própria nota técnica da Anvisa, quando a gente fala de prevenção de infecção, que é a antisepsia cirúrgica das mãos. Antes dos pacientes utilizarem todos os equipamentos maravilhosos, tecnologias, existe um passo que ele é fundamental, que é a antisepsia cirúrgica. E aí, a OMS novamente traz que 1/3 das pessoas que realizam procedimentos cirúrgicos, elas contraem infecção. E, novamente, esse número poderia ser diferente com essa prática. Mas o que a gente tem de novo, Tatiana? A escovação é muito simples, todo mundo conhece, e é justamente essa a evolução. Desde 1980, na Europa, não se escova mais. Se utiliza, por exemplo, solução alcoólica, porque ela é não só muito mais barata, mas também como muito mais eficaz. Tá, e no nosso país, desde quando? Desde 2000, a gente já tem publicações que demonstram a superioridade da antisepsia cirúrgica nas cirurgias para prevenir infecção. A gente sabe que a infecção ela é multifatorial, existem muitos outros aspectos, né, para essa prevenção, só que a gente está falando da principal causa. Já, como eu mostrei para vocês no início, 70% pode ser evitado só com essa prática. E aí eu trouxe para a gente discutir um pouquinho essa nova prática, que se chama waterless ou water-free. Eu não sei se vocês já têm familiaridade com essa prática. Então, a gente fala de uma antisepsia cirúrgica das mãos para essa prevenção com uma solução alcoólica. Tá, mas e o que isso traz, Tatiana? O que é diferente? Primeiro ponto que a gente vê muito na literatura, né, inclusive nas publicações, é o ponto da sustentabilidade, né, que você economiza água, economiza resíduo, economiza não só o dinheiro, mas esses pontos. A questão da segurança do paciente, né, porque a gente tem durante horas o não crescimento dessas bactérias, num menor tempo, e um problema muito crônico no nosso país, que é a questão da contaminação da água. Então, a gente fala de uma prática que ela é superior, ela previne infecção e ainda consegue reduzir custos. Aqui, por exemplo, nesse estudo, ele traz que um profissional ele pode gastar até 18 litros de água. Então, a gente está falando desse tipo de economia. Não só a economia da prevenção de infecção, mas uma economia antes desse processo, já na instituição. Então, um profissional ele poderia fazer uma técnica com a solução específica, claro, e trazer uma economia de 18 litros de água. A questão do tempo, né, quando a gente fala de uma solução alcoólica para essa prática, ela é apenas em 1 minuto, não precisa ficar se escovando pelos seus 3 minutos. Então, a gente tem como benefício não somente a questão da eficácia, mas como também a questão do tempo. E aí, por exemplo, um frasco de um produto substitui 2.000 litros de água, compressas e escovas. Tatiana, mas cadê a redução? Por exemplo, a gente consegue reduzir até 66% do custo atual da instituição, com a questão da água, da compressa e do resíduo. Tá, mas na literatura, esse aqui é um estudo muito bom de um hospital do Sul, onde durante 1 ano ela fez uma análise de todas as reduções de custo que ela poderia ter, a otimização, e a gente está falando de muitos litros de água, compressa, e o mais importante, o indicador de prevenção de infecção, aonde não teve a reinternação, aonde não teve o uso do antibiótico, aonde não precisou trocar a prótese ou desperdiçar ela, e por aí vai. Mas aonde que eu encontro mais publicação sobre essa prática e por que ela pode ser tão relevante para mim?
A gente encontra, por exemplo, no CDC, Guideline de Higienização das Mãos, o próprio Guideline, né, universal de prevenção de infecção de sítio cirúrgico, Manual de Prevenção da Anvisa e a nota técnica da Anvisa, que foi até atualizada esse ano, de prevenção de infecção, que fala justamente dessa solução como uma grande saída à prevenção de infecção de sítio cirúrgico e essa redução de custo. Porque a gente, como eu comentei, a gente consegue ver redução já na prática com a sua implantação, mas como também evitando essas infecções. E o que a gente pode fazer com relação à infecção, a esse alto custo? Juntando todos os bundles, né, de prevenção de infecção, todas as práticas que a gente tem vinculados a isso, ao alto custo, às internações, como eu comentei, a gente tem a grande estrela, que é a higienização das mãos, que é o que a gente vem falando aí, que eu mostrei para vocês, desde o CDC até a Anvisa, né? Então, a gente tem a questão da utilização da solução alcoólica e a sua prática. E aí, a gente chega na grande do X da questão, né, que é a prevenção. A gente fala de uma prática inovadora, uma prática que já tem há muitos anos lá fora, mas no nosso país ainda está se estabelecendo, que promove essa redução, como eu comentei, aumentando a segurança do nosso paciente e, ainda assim, contribuindo para a sustentabilidade. Então, para fechar, já estou fechando, só para reforçar os nossos conceitos de prevenção de infecção, a prevenção literalmente está nas nossas mãos, né? Junto à prática de antisepsia cirúrgica, como eu trouxe, como a manutenção dessa higienização das mãos. Obrigada. Não tinha nem aqui nada marcando, era minha filha, estava 0-0, mas foi 15 minutos essa palestra. E trouxe bem curtinho o que é melhor hoje para a gente, para gastar menos e ser mais eficiente. Não é não, gente? Vocês escutaram o que ela diz? Ninguém precisa mais da escovinha, que é carinha, ninguém precisa mais não sei o quê, é água. Oh, álcool, desculpe, mas é o álcool especial que ele é como é o álcool que tem ali fora. Não, aquele é álcool gel. Não, porque ele é também, mas ele não é gel, aquele álcool. Não, na verdade, a solução alcoólica que substitui a escovação, ela é líquida. Ela é uma solução líquida por quê? Porque ela seca mais rápido. Então, o profissional, como eu comentei, o tempo é uma grande fortaleza. Então, ele utiliza a solução alcoólica em 1 minuto e já entra para operar. E, por exemplo, em casos de cirurgias muito longas, de 12 horas, enfim, ele consegue tirar a luva, reaplicar e utilizar novamente. Principalmente se a luva não tiver pó, então, ele pode fazer imediatamente. A gente tem um aumento muito grande da adesão à higienização das mãos, com álcool, né? Porque você imagina, um médico que faz diversas cirurgias tem que se escovar todas as vezes, a primeira 5 minutos e todas as outras 3 minutos machucando a mão, né? Eu já fui instrumentadora, eu sei o que é isso. Mas uma coisa que eu fico pensando, vocês souberam do apagão que houve, né? Portugal, Espanha e o sul da França. Imagina sem gerador, sem nada, sem comida. Teve gente, eu tenho um amigo que mora lá, que isso foi uma coisa. Aí eu fico imaginando... Sabe, uma tecnologia dessa também que, né, que não vai precisar de energia, não vai precisar de... Nada. Porque, gente, insumo vai começar a ficar caro. Essa taxação dos Estados Unidos, para nós, foi menor. Mas para lá foi mais caro. E a gente traz muita coisa de lá para cá. Então, nós vamos ter muito problema a partir desse ano, agora... A partir de julho, nós vamos ter problema. Até vocês, fabricantes, distribuidores, vão ter muita dificuldade de vender o que vocês estão vendendo. Ainda bem que eu não sou mais vendedora. Eu vendia Avon quando eu era mais nova. Um outro ponto, Helena, também é a questão da água, né? É. A água, na teoria, ainda não é um problema, mas é um problema próximo e a contaminação dela. A água também vai já está ficando escassa. Não, vocês estão pensando que é brincadeira? Eu vendia Avon, eu tinha meu dinheirinho, eu com 12 anos já tinha dinheirinho, por isso que eu acho que eu sou desse jeito. Um dia o papai chegou na casa e disse assim, mas Diana, Salô falou na igreja do livro, pedi Leninha para levar revistinha, quero comprar mais. Eu fiquei calado, porque eu não sei que revistinha. Mas Diana, que revistinha é essa da Helena? Sua filha é revendedora da Avon.
Empreendedora. Minha filha é empreendedora. Eu acho que eu já desde novo. Desde o início. Querida, eu quero agradecer, viu? Claro, por favor. Ah, pera, desculpa, eu me esqueci de perguntar. Se alguém quer perguntar. Cadê o microfone? É porque você tem voo, né? Você tem voo? Não, é porque tá a Diana que queria. A Cris que tem voo. Sabe o que eu queria saber? Qual é a adesão dos cirurgiões? Excelente Porque, ponto. olha, você falou. E eu fiquei pensando, em tempos pré-jurássicos, eu já operei muito na minha vida. Você não me convenceu a largar a escovinha. Então, você me dá uma nova chance? Vamos lá. Não, veja, eu não estou mais operando, Não, você não teria que me convencer hoje. Mas eu não estou convencida. Não, meu bem. Então. Sabe, meinho de unha, né? Não estou convencida. Então, doutora, primeiro ponto, a senhora falou da adesão aos médicos. A gente tem uma adesão muito alta, assim, maior, né? Entre 54% e 60% aos médicos que já tiveram algum contato de fellow lá fora, porque predomina na Europa e nos Estados Unidos, né? Está vindo para o Brasil tem mais ou menos uns 9 anos que já. O primeiro ponto é a eficácia, porque a clorexidina ela não tem ação boa, por exemplo, contra gram-negativos e micobactéria. E o álcool ele tem uma ação contra todos esses tipos de multiresistente. O segundo ponto é que a clorexidina ela é de ação intermediária. Se o cirurgião não se escovar 3 minutos, ela não tem um efeito residual. E qualquer solução alcoólica entrou em contato com a sua pele, ela age imediatamente. O terceiro ponto. Essa solução alcoólica, que é especial para o centro cirúrgico, ela possui uma dupla cadeia alcoólica, que é etanol com N-propanol. O N-propanol, quando entra em contato com a sua pele, forma um ácido carboxílico, que é muito mais eficaz. Não, então. Não, aí agora agora vamos ao que interessa. Porque você está me explicando. Desculpa, vou te interromper. Não, tranquilo. Não, tudo bem. Você vem no blá, 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 blá. Eu quero saber se vai usar. Não, mas eles usam. A gente tem... eu acompanho muitos hospitais, né? A gente tem diversos hospitais no Brasil que já utilizam e a gente tem vários artigos. Mas eles usam porque tá lá e o hospital porque eles acreditam. Não, obriga não. Eles acreditam, porque a gente faz validação. Eles acreditam, porque tem muito estudo. A gente está falando de evidência científica. Então, mostra que o álcool ele é superior à clorexidina. Se o médico não se escova 3 minutos, não tem ação. Gente, eu vou falar uma coisa jurássica. Tudo bem. Mas muito. É capaz da se lembrar. Em tempos jurássicos, a gente escovava com sabão de coco. Uma escova de madeira, que já me mostraram. Aquilo era um horror. Só que a gente mergulhava a mão no álcool. Sabia disso, meu bem? Sabia. E tinha técnica para mergulhar a mão no álcool. Desde Joseph Lipster. Tinha técnica. E aquilo ardia, que era um inferno, porque a gente, de uma certa maneira, escarificava a pele. Machucava. Então, você escarifica, porque você... né? Aí você tinha técnica de mergulho para poder o álcool chegar até os cotovelos. Isso. Era um álcool simples, depois álcool iodado. Então, eu estou dando risada. Você está falando, eu estou dando risada, porque parece que nós estamos voltando de uma maneira, de uma tecnologia, talvez um pouco, não sei nem se tecnologia, mas usando álcool novamente. Então, tudo bem que você pode estar no propílico, blá, 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 mas blá, é porque, blá. doutora, mudou o processo. Sim. Como a gente vê, né? Eu fiquei encantada dando uma volta ali, diversas tecnologias ali fora, evoluções. Nessa época, a senhora mesmo falou, você fazia escovação e usava o álcool. A literatura traz pra gente, aqueles guidelines que eu trouxe, inclusive o último manual da Anvisa, que a machucar a pele é um problema. Sim, era um problemaço. Exatamente. Hoje, você não precisa mais machucar a pele, porque essa tecnologia, chamada water free, você está em quantos hospitais? No Brasil? 413, se eu não me engano, a última atualização. Quais os hospitais que são da ANAP? Agora de cabeça eu não posso, sabe. mas eu posso compartilhar a lista para a senhora. Quero entender melhor isso. Claro, com certeza, é um prazer. Porque aí vai entrar
Aí começam as cobranças. Então, assim, isso já está na taxa, né, meninas? Isso já está na taxa de sala? Como é que vai ser a cobrança? Porque tem hospital que cobra escovinha separado. Entendeu? Ó, então, só- assim, lógico, eu penso, de repente, como auditoria. Claro, Auditoria claro. de conta. Então, como é que está esse tipo? Como é que está na taxa de sala ou isso está entrando em alguma conta separada num fee for service? Tá? Porque ainda é a forma de cobrança na maioria dos hospitais. Sim. É só. Claro, De novo, mas- provocações. Não, perfeita provocação. E eu fico super à disposição Pimentinhas. para a gente fazer esse benchmark. Inclusive, se quiser visitar alguma unidade, perguntar, a gente tem muita referência. Vai ser um prazer. Tá, ok, obrigada. Nada, eu que agradeço. Ó, ela está em todas as US do Einstein. M-Boa, Santa Catarina. OS é uma coisa, o hospital Então, é o outra. Einstein, é que eu estou falando de um produto, mas Então. o Einstein, por exemplo, ele usa outro produto, mas é a mesma solução alcoólica. O Einstein já usa há muito tempo. O Sírio, por exemplo, já usa há muito tempo.